Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aline por Elas. E hoje abordaremos um tema muito delicado e urgente: a violência sexual familiar e a omissão feminina, questões que afetam milhares de mulheres e meninas em todo o Brasil e no mundo. Sou Aline Votri e para esse episódio temos a honra de conversar com Margarete Madel, especialista em psicologia com foco em violência de gênero, para nos ajudar a entender melhor essa complexa dinâmica. Antes de começarmos, deixo um aviso importante. O conteúdo desse episódio deve ser sensível para algumas pessoas, então fiquem à vontade para pausarem ou voltarem a ouvir quando se sentirem preparados. Margarete, quando falamos que uma mãe continua convivendo com um abusador de seus próprios filhos, netos ou enteados, que fatores psicológicos e emocionais podem levar essa mulher a permanecer em uma relação tão destrutiva e quais são as barreiras que a impedem de romper esse ciclo? Olá, Aline, boa noite a todos. Agradeço novamente pelo convite, por falar de um tema tão relevante e tão urgente, né? Que acontece muito mais do que a gente imagina, principalmente nos meios que a gente vive dentro da família, né? Dentro da nossa área de atuação mesmo. Isso, eu, como advogada, atendi já vários casos e até mesmo eu me questiono por que essas mulheres continuam convivendo com os abusadores. No meio de tantas provas que vêm, principalmente de denúncias, eu acabo pegando alguns processos criminais, verificando o relato de crianças e adolescentes, de como aconteceu, como iniciou, dentro de casa, até mesmo os próprios pais, avós, irmãos, e principalmente na grande maioria dos casos, os próprios padrastos que fazem esse tipo de crime, de abuso, e essas mulheres são chamadas nas delegacias, mostrado os relatos, que geralmente a denúncia vem da escola, e essas mulheres não acreditam no relato dos filhos, e muitas vezes acabam alegando que é mentira as alegações, que isso não aconteceu, e inclusive tive um caso essa semana de um, não é padrasto, como é que a gente chama lá o marido da avó paterna, sei lá, vodraço, não sei o que é, mas ele teve acesso às duas netas dela, uma criança, menina, e a outra pré-adolescente, e ele abusou as duas, e ela não acredita, porque ela alega que ela não viu. Então é mais fácil ficar com um abusador, que ele é recém-companheiro dela, ela é viúva, e ela prefere ficar do lado do abusador do que das próprias netas. Então, minha querida psicóloga, como a gente entende essas questões psicológicas e emocionais que fazem com que essa mulher permaneça nessa relação tão destrutiva? Então, para atender esse contexto que tu traz aí, a gente tem que ver qual o contexto histórico-social dela, porque é bem cultural e é muito mais comum do que a gente percebe, até porque ela pode ter vivenciado essa situação e ela pode estar usando esse mecanismo de negação. Ela nega essa realidade. Por quê? Porque ela está com essa pessoa e esse abusador, ela criou uma relação de vínculo afetivo e muitas vezes ela é dependente emocional e financeira dele. Então, ela descredibiliza essa criança e não acredita, no caso, na criança e prefere acreditar no abusador. Então, primeiramente, tem que identificar ali o contexto, né, dessa mulher, onde que ela está inserida, né. Muitas vezes não tem por questões de classes sociais, indiferente. Dependência emocional, dependência financeira, isso, ou às vezes não tem nada a ver com isso. Não tem. Então, essa mãe, ela faz o mecanismo de negação. Ela desacredita nessa criança, porque ela associa que esse comportamento da criança muitas vezes está por mentir, porque ela está com essa pessoa e a criança não quer que ela coloque essa pessoa no lugar do pai. Do pai, do avô. Do avô. E também pode ser uma questão histórica, né, cultural, de onde que essa mãe está inserida, foi inserida, se ela já também não passou por essa situação e também não foi ouvida quando era pequena. Então, ela acaba normalizando isso. E a questão psicológica, muitas vezes, vem da questão da culpa, onde ela nega. Então, ela prefere negar do que ver a realidade.
Entendi. Então, essa mulher, eu trago essa questão até mesmo por, né, questão filosófica, que talvez a mulher permaneça com o abusador, ela está presa a apegos emocionais, Sim. materiais, confundindo a sua felicidade com algo externo, como a aprovação do parceiro ou a estabilidade financeira. Ela deveria, então, aprender a reconhecer que a verdadeira liberdade está na capacidade de tomar decisões alinhadas com a sua virtude e natureza, e não depender desses fatores externos, no caso. Sim. Como... Até porque quando elas estão nessa situação, o abusador, geralmente, eles fazem manipulação, né? A partir disso, eles criam uma situação, esse abusador, e ele faz com que a criança esteja também falando mentira e faz com que a mãe crie nisso. Ele desassocia a verdade com o real. Que não aconteceu. Fantasia, que aquilo é coisa de fantasia da própria criança. Sim. Então essa mãe, ela fica presa a esse abusador porque ela não consegue ter discernimento dessa realidade por não acreditar e acaba desestabilizando ali a questão do núcleo até da própria criança, que leva a ter depois vários episódios psicológicos, emocionais a longo prazo, né? Existem outros tipos de bloqueio emocional que são construídos ali para ter esse tipo de negação? É da própria realidade dela mesmo, como ela vê a visão de mundo dela, como é que ela se percebe dentro dessa realidade. Porque se ela vê isso como natural ou se ela é dependente emocional, ela vai ter que desconstruir essas crenças. Então ela acredita mais nele do que aquilo que ela possa... Ou normaliza a situação do abuso. Porque para ela não se acha capaz que ela possa ver outras coisas, possa ter autonomia, possa tomar decisões para caminhar junto com os filhos. Que ela tem essa responsabilidade pelos filhos, né? E você já teve casos, já atendeu, eu acredito que já deve ter vários casos nesse sentido. Você atende essas mulheres? A gente atende essas mulheres, principalmente as crianças, porque as crianças, o abuso acontece dentro de casa. Muito mais do que a gente imagina, principalmente com os avós, com os pais, com os padrastos, com as pessoas ao redor, com os vizinhos. E as crianças, muitas vezes, elas não falam para a mãe. Falam na escola. Falam na escola ou falam por uma amiguinha. E tempo depois, que daí vai alguém lá na escola, que tem esses projetos agora, né, do SC, que é organização... não governamentais? Como se fosse ONGs. Isso, mas é ONGs que vão lá, fazem projetos e dão voz para essas crianças. Dessas crianças começam a se perceber com outras crianças, deu uma fala, quando vê, todas estão falando. Aí a escola identifica, encaminha para o conselho, notifica o conselho tutelar, e o conselho tutelar encaminha para as redes de políticas públicas, né? Do município. Para o município, que daí vai para o CRAS, vai para o SAVES, que é onde tem psicólogo, tem médico. Mas essa é a rede de proteção para as vítimas. Eu já tive também vários casos, até mesmo de eu palestrar e receber muitas denúncias, principalmente também de assédio sexual em relação a professores. E eu acho muito interessante que quando a gente faz essas abordagens, que nada mais é do que educação sexual. Que é importante ter. Exatamente. Que é um tabu. Um tabu. E quando a gente começa a falar com esses pré-adolescentes, ali numa idade ali de 11 a 12 anos, é que eles ainda não têm a noção do que é praticamente o certo e o errado. E aí quando a gente diz que esse toque é indevido, esse toque não pode, que daí já vai o além e começa a dar situações e casos, exemplos, eles começam a identificar que já passaram por tantas violências, seja em relação ao vizinho, padrasto, pai e tudo mais, e algum tipo de violência essas crianças começam a relatar. E aí entra toda essa situação da rede de apoio. Mas tanto é que as crianças, eles normalizam isso, eles acham isso natural. Eles só conseguem perceber que não é natural quando eles começam a ter contato com o outro. Com a educação. Com a educação, daí eles percebem alguma coisa está acontecendo. Aí essas próprias crianças começam a gerar culpa também, medo, receio, vergonha, por achar que elas são culpadas pelo que o abusador fez com elas. Eu acho isso interessante porque a criança, eu já tive casos no escritório, inclusive agora um estuprador pegou 26 anos de prisão porque ele estuprava a enteada desde os 6 anos de idade. E a mãe era conivente. A mãe sabia dos estupros, a mãe chegou a pegar algumas cenas de ele com a própria filha, ele estuprou ela dos 6 aos 11 anos de idade. E ela também está respondendo o processo de crime por omissão.
Porque ela sabia, a menina já havia contado, relatado. E aí, quando chegou pro pai, que o pai ficou sabendo, através da madrasta, que ela contou pra madrasta, enfim, milhões de abusos. E aí foi que a gente conseguiu alterar a guarda e saiu a condenação dele agora. Mas demorou uma média aí de 8 anos para ele ser condenado. E o que eu acho interessante é que esse padrão de comportamento dessa menina, ela foi sexualizada desde cedo. Sim, E a situação dela só piorou porque aquilo lá para ela, na cabeça dela, era uma conduta normal. Sim, tanto é que eles repetem, né? Eles podem muitas vezes repetir com os próprios amiguinhos, né? Com as pessoas, vai crescendo enquanto adulto, eles podem estar repetindo também. O padrão de abuso. O padrão de abuso, porque naturaliza. E aí que tá. Nesse caso específico, a mãe, aparentemente, era dependente financeira dele. Mas essa menina, ela relatou também outras situações de uma família totalmente perversa no sentido de não ter controle e nem educação sobre relações sexuais, que aquilo era uma verdadeira orgia que acontecia dentro de casa. Do padrasto chamar outras pessoas, filmar, mostrar para essa criança o que a mãe fazia com outras pessoas e trouxe para essa menina como se aquele padrão de comportamento fosse uma coisa normal. Sim, daí isso já leva para um transtorno de personalidade, né? Para uma perversidade, né? Essa mãe, né? Então, essa criança, quando é nesse sentido ali, nem deveria mais estar com ela, que nem vocês fizeram, né? Mas quanto tempo demorou? Dos 6 aos 11 mesmo. anos. Quanto tempo? E se tu perceber dentro da nossa família, ou né, dentro do nosso contexto familiar, quantos já foram abusados dos nossos antepassados, de nós mesmos, né, de próximos? Quantas pessoas já foram e não falam? E quando falavam, apanhavam. Porque ninguém acreditava, né? Normalizavam, entendeu? Ficavam quietos. Porque isso é cultural. Então, a violência sexual muitas vezes é cultural. Isso daí é de milênios, já é de séculos que vai se repetindo e é difícil para a pessoa, a vítima, falar, principalmente para a criança. Só que as crianças de hoje, elas estão conseguindo se expressar muito melhor, se comunicar dessa forma de dizer quem está abusando, do que na nossa geração. Elas conseguem ter voz, elas conseguem perceber o certo e o errado, porque a escola também está trazendo. A escola está vindo com essa abordagem educacional diferente do que tínhamos desde a época que nós estudávamos, né? Porque a nossa idade aí é próxima e educação sexual, eu acredito que eu fui ter ali pelos seus 14, 15 anos na escola. Então, hoje está tendo essa educação mais cedo para identificar, não aquela... Porque tem um preconceito gigantesco que você vai falar de educação sexual, acha que está incentivando a fazer sexo ou ensinando a fazer sexo. Que é totalmente o contrário. É ensinar os valores mínimos do que é certo e o que é errado. Que a pessoa tem que cuidar do seu próprio corpo e colocar limites do que é certo e do que é errado. Nada Justamente, mais colocar limites e ver o corpo como sagrado, que é seu, né? E até as crianças pequenas já tem que orientar. Quem pode encostar? Nem pai, nem mãe não pode encostar e nem médico. E depende do tipo do toque. Depende do tipo tem do que toque. ensinar Só o tipo. quando tiver presente o pai e a mãe, que claro que daí tem algumas condutas que daí acaba sendo fazendo toque. Porque senão não. Senão você não pode tocar. Tem que ensinar. E claro que a gente vai falar devido a cada idade, a faixa etária, né? Da criança, para ela poder ter esse entendimento. A linguagem adequada para cada mas idade. É importante a gente ver como as crianças estão falando muito mais, porque isso vem para e acesso à informação também, né? Acesso à informação, e que é importante para essas mães que não conseguem sair desse ciclo de violência, é informação, conhecimento, e elas não têm, elas ficam presas. E às vezes não querem procurar informação, porque hoje o YouTube tá por aí, a rede social tá por aí, tem muita gente falando sobre o assunto e não tem vontade. E também é porque vem da questão da crença dela, né? O que ela acredita, né? O que ela tá presa, né? Quais os valores? Quais os princípios? Qual a ética? E até que ponto essa dependência emocional ou financeira do abusador pode influenciar essa omissão materna? Como essas dinâmicas de poder na relação pode prejudicar a capacidade da mulher e de desacreditar nas vítimas ou de acreditar nas vítimas? Além dessa questão, né, cultural aí, financeira, emocional. Sim. Ela abdica dessa autonomia, na verdade, né? Sim, ela não tem, né? Ela não tem, porque ela se coloca numa posição de submissão. Essa submissão é quando eu não tenho o direito de escolha. E quem decide por mim é o abusador, a pessoa que eu estou.
Então, ela teria, no caso, que buscar essa independência, tanto de valores, emocional, enfim. É mais emocional, de conhecimento e de saber que ela tem autonomia, que ela pode sair dessa realidade. Mas para isso ela precisa de suporte, para isso vai ter que ter alguém no lado quando vai para o serviço. Por isso que existe serviço nas políticas públicas, que faz com que as mães percebam que está acontecendo isso. Isso é trabalhado com elas também, para elas também saírem desse ciclo de violência que elas vivenciaram. E que também, muitas vezes, quando tu escuta a história delas, elas também já passaram por isso. Entendi. E muitas vezes, até pela própria idade, quando tu vê, ela veio um caso para nós. Aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos, e a filha dela com 12 anos também. Então isso é um padrão normal para ela? Ela considera isso normal? Não é normal. Daí onde ela traz o sofrimento, porque daí traz uma culpa e ela não consegue sair desse meio. Entendi. Por quê? Porque daí tem os familiares que estão dizendo para ela que não, que é mentira da criança. E não é mentira da criança. Então ela vai ter que ter uma força, uma rede, um suporte para estar saindo dentro dessa situação. E que é bem difícil. É difícil assim, não que é difícil. Mas se ela tiver vontade, ela não consegue. É difícil, só que para elas, enquanto estão nessa relação, elas percebem assim. Então é bem gradativo. Então, buscar, se ela tiver vontade de reconhecer fazer... que existe outras possibilidades, né, que isso não é bom, né, que isso trouxe várias consequências negativas para ela, principalmente questão de depressão, ansiedade, porque traz a questão emocional. Muitas vezes traz questões de doenças psicossomáticas, que elas não percebem, que vai pro físico. Então, envolve muitas coisas aí dentro desse... E às vezes elas nem têm noção de todo esse histórico, esse ciclo de violência que talvez tenha começado gerações da família, foi se perpetuando e ela não consegue quebrar esse ciclo que vai passando de geração em geração. E tanto é que ela também pode estar sendo abusada por essa pessoa, né? Em outros tipos de violência. Não, talvez sexualmente. Mas o sexual também. Mas... Ou às vezes não se dão quando nem eu não conta. me permito, é porque eu tô sendo violada, né? Porque nem sempre ela vai querer. Quando não se tem a vontade, é forçada a fazer uma coisa que não se tem vontade, aí se chama violência. Violência sexual. E muitas vezes elas passam por isso. E não se tocam. E não procuram ajuda. Eu acho que, na verdade nem eu acho, né? A gente sabe pelas experiências que a gente tem, que elas até tentam, mas aonde que elas estão, elas são sempre julgadas. Então elas acabam ficando sem saída. E elas não, muitas vezes elas são, como elas são dependentes financeira e a situação delas de vulnerabilidade social é gritante, elas não têm para onde ir, elas acabam ficando refém dessas pessoas. Desses abusadores. E muitas vezes não é nem que são julgadas, elas acreditam que serão julgadas. Às vezes é uma falsa crença que muitas vezes isso nem pode acontecer. Isso acontece os dois lados, né? Tanto serem julgadas como elas acreditam que vão ser julgadas, né? Pela culpa, pelo medo, o que os outros vão pensar. Entendi. Em casos em que a mãe, então, ela escolhe não acreditar nos relatos dos filhos, qual é o impacto dessa culpa que ela pode sentir, consciente ou inconscientemente, por não ter protegido os filhos desde o início? E se esse sentimento ele pode alimentar ainda mais a sua omissão? Sim. O inconsciente é o que ela traz da história, de vivências que ela passou, né? Então, que tá tudo ali guardadinho, então ela acaba tendo alguns comportamentos, que é o consciente, que ela permite. Que é a omissão. Que é a omissão. E que ela não se percebe desse comportamento, muitas vezes. Elas não se percebem, Aline. É muito interessante a gente achar que, né, essa omissão, não, porque elas querem... Não, elas não se percebem, elas não conseguem. Quando elas começam a ver, é como se estivesse destruindo tudo aquilo que elas acreditaram, até agora, que elas acreditam. E daí, claro, vai fazendo esse trabalho, elas vão desconstruindo, vão sofrendo, daí vai precisar de rede de buscar até terapia fora, né, que além com a gente ali no serviço, vai para psicólogo e tudo mais, tem uma rede bem grande para poder estar ajudando essa mulher, porque... É dolorido. É dolorido. Não é fácil você sair sofrido. de uma vida toda de crenças que não tem nada a ver com a realidade dessa mulher e de desconstruir esses padrões, esses valores morais que ela acreditava como se fossem reais e normais, e que não é. E é um processo dolorido, e eu acredito que seja bem demorado. É demorado. É um processo bem lento. Daí onde que entra a questão judiciária, que daí tira, né, o conselho tutelar, não o conselho tutelar, né, mas o que próprio judiciário. O judiciário tira dessa mãe, tira desse contexto ali, porque a mãe, querendo ou não, negligencia,
e acaba o que não protegendo essa criança, e daí até ela se resolver e perceber. Demora. Eu sei também, eu já vou citar mais um caso que eu tive de uma adolescente que ela teve um aborto, foi pro hospital, nem sabia que estava grávida, e no hospital ela relatou que era o padrasto, que era o pai da suposta criança. E eles entraram na rede de proteção. E essa mãe, quando ela foi para a delegacia, quando ela fez o relato e para as psicólogas, ela disse que ela não sabia de nada, nunca percebeu nada, mas a própria adolescente dizia que a mãe não só sabia, como ela fazia chá de canela, porque a barriga dela estava crescendo, para tentar aborto. E o que tudo deu a crer é que esse aborto ocorreu de forma mecânica e que não foi natural, que foi provocado. Então, teve essa omissão por parte da mãe, porque ele era o provedor, tinha a dependência financeira, a dependência emocional. Essa adolescente foi para um abrigo, ficou mais ou menos 1 ano em avaliação, e ela relatou várias situações ali de abusos, enfim, e dessa omissão por parte da mãe. E depois ela voltou para a mãe? Ela voltou porque a rede conseguiu trabalhar com ela para tira-se o agressor, né? Isso. E a menina volta. Então, foi feito esse trabalho com a mãe, para ela entender que a omissão dela estava causando prejuízo para essa adolescente. Imagina uma adolescente hoje com 16 anos num abrigo. Ela só vai sair de lá quando ela completar 18 anos. Isso. Ninguém vai adotar uma adolescente que já tem esse histórico. É mais difícil, né? De violência. Então a rede aqui em Blumenau conseguiu trabalhar com ela depois de 1 ano que essa menina ficou, aí fazia as visitas, né, até por videochamada do abrigo para a mãe, para os irmãos, porque tinha mais 3 irmãos menores. E o engraçado é que foram todos para o abrigo, não foi só a adolescente, foi tirado tudo porque ela resolveu ficar com o agressor. Então, se essa era a opção dela... Ela é adulta, né? Então a opção dela, ela tem essa escolha. Agora da criança tem que proteger. Das crianças. Foi retirado os 3 outros filhos, era uma escadinha, eu lembro muito bem. A bebê tinha 6 meses, que era filha do abusador, e tinha mais 2 meninos, um de 2 e um de 8 anos. E adolescente. A adolescente foi a primeira que foi pro abrigo. Ela saiu do hospital e já foi pro abrigo. E os outros 3 ficaram 6 meses. Tu imagine uma bebê de 6 meses ficar com uma família substituta. E ela não reconhece. Quando eu lembro que eu fui buscar essas crianças no abrigo, a bebê já não reconhecia mais a mãe. Ela não queria mais soltar da mãe afetiva, porque se criou um vínculo afetivo. Que ela percebeu ali que, né, a criança percebeu segurança, né? Exatamente. E o que a mãe talvez não trazia, né? Não trazia, né? Também não sei, não posso explicar, porque eu não acompanhei de perto essa situação. Mas o fato dela ter voltado, ela ter conseguido retirar os filhos do abrigo, foi porque foi trabalhada com ela essa questão da violência, da omissão por parte dela, para que esses 3 voltassem para casa em 6 meses. E a menina demorou mais 6 meses, adolescente, para voltar, para que ela quebrasse o vínculo com o abusador. E foi bem difícil. Porque eles têm que sair, né? Eles não podem ficar mais perto, né? Próximo, né, da família. Ou ela fazia isso, as crianças, os pequenos, iam para adoção. E muitas acabam perdendo porque escolhem o abusador, né? Escolhe o abusador e deixa que as crianças fiquem no abrigo e vá para adoção. Isso. Que é bem, bem complicado. Eu não sei como eu disse, esse trabalho que vocês fazem hoje, vocês também trabalham com a questão da mãe omissa, para que ela entenda. Uhum. Que é através dessa questão do entendimento dela compreender e buscar conhecimento, faz com que ela tenha outra percepção, né? Identificar como acontecem esses abusos, o porquê que ela está permitindo, faz uma grande diferença. E essa questão do contexto social e cultural, como você mencionou, ela pode ter um peso significativo? Em que medida o medo de julgamentos externos ou o estigma de ser uma mãe falha contribui para que uma mulher feche os olhos diante da violência sexual praticada contra os seus filhos? Sim. Tem um peso bem grande para essas mulheres, essa questão que nem tu trouxe ali sobre a cultura, sobre o meio que ela vive, a história que ela passou. Eu acredito que o primeiro passo para que ela
ela tem, tipo, quer dizer, primeiro passo é ter vontade de procurar ajuda, né? O que eu vejo também, muitas mães que quando elas descobrem, por exemplo, padrasto que abusava da filha dela, colocava remédio para ela dormir, e quando a mãe dormia, ele cometia os abusos. Só que ela foi descobrir isso só quando a menina relatou na escola, 2 anos depois dos abusos, e ela ficou indignada. Ela teve que procurar ajuda porque não foi culpa dela, mas ela foi procurar ajuda em relação aos julgamentos, para procurar justiça e para saber lidar com o sofrimento dela e da própria filha. É até importante falar isso que tu trouxe agora, como ela pode estar identificando, né? Porque muitas vezes a mãe ali, dormiu, né? Como é que essa criança vai apresentar esses sinais? Existem sinais, né? Então, as crianças pequenas, o que acontece? Elas têm comportamentos de irritabilidade, elas mudam o comportamento, o humor delas. Elas começam a ter dor intestinal, cólica, dor no estômago, dor de cabeça, elas ficam mais apáticas, elas vão apresentando alguns sinais. E a mãe vai percebendo isso, né? Ela pode perceber, né? Porque também existem outros, né, sintomas aí, para poder estar observando melhor o que está acontecendo com essa criança e levar para investigação. E daí onde leva que acaba identificando o abuso. Porque muitas vezes teve uma criança de 1 ano e pouco, que ela mostrou onde que estava doendo para o médico. E quando ela mostrou para o médico, foi identificado que ela estava sendo abusada pelo pai. No próprio órgão sexual. Sim. Que ela identifica. Eu já tive também caso no escritório de uma mãe de não acreditar no relato do próprio filho que ele estava sendo abusado pelo padrasto. Ela dizia, mas ele é um padrasto maravilhoso, ele é melhor do que o pai. Ele faz manipuladores, tudo. Eles são assim, eles se mostram como um bom marido, eles são provedor, eles fazem tudo por elas. Nem todos, tá? Mas muitos acabam fazendo. Tanto é que elas justificam esses comportamentos deles. Ele faz tudo que o menino pede, o menino de 8 anos, ele dá tudo que o menino pede, ele é tão atencioso, tão amoroso, mas os sinais, como tu falou, os sinais físicos, de dor de barriga, de cólicas, emocional, aparece. E quando é adolescente, criança também que já está na escola, eles começam a ter dificuldade no aprendizado, se isolam socialmente, não querem mais ficar no meio das crianças, começam a se automutilar, eles vão dando sinais. Aí as mães acham que está com depressão, ou acham que está com alguma doença, ou está fazendo coisas para chamar atenção, que muitas vezes a gente escuta isso, está chamando atenção, porque, não é porque eu tô com ele, ela não quer que eu fique com ele. Não tá aceitando a relação. Não tá aceitando a relação, elas vão justificando. E a criança, até que alguém vai lá e dê voz pra ela e diz, não, olha mãe, isso aqui tá acontecendo. Aí quando a mãe sabe, ela desanda. Outras situações também que eu acho importante relatar, eles sempre são, essa questão de eles serem dóceis. Eu já tive casos de avós, de o avô sempre comprar as netas, dar tudo, aquela situação. E é engraçado que os abusos aconteciam numa ida ao mercado. São situações, assim, muito rápidas. Isso. Eles encontram oportunidade, tá? Eles encontram, assim, eles percebem o que a família faz. A rotina da os família, movimentos da família. E tendo uma oportunidade rapidinho, eles conseguem fazer muita coisa ali. E fazem situações tão horrorosas que eu já ouvi relatos, assim, que você nem imagina. A avó virar as costas e ele ter a oportunidade de pegar a neta de 3 aninhos e fazer coisas assim que você nem imagina. Mas imagina. Nós imaginamos porque a gente pega os relatos e principalmente eu vejo bastante relato das crianças. Mas outro comportamento que me chama a atenção é de essas crianças terem rejeição do abusador. Sim. Não é só de padrasto, vizinho, de irmão, do próprio pai, de ter a rejeição, de não querer, às vezes até passar o final de semana, que os abusos acontecem quando são pais separados, de não querer e a mãe ter que forçar para não ser considerada alienadora, né, que tem essa situação ainda. E aí, quando acontece esse tipo de situação, eu sempre oriento, investigue. Por que não está querendo ir? Quando essa criança volta, qual é o comportamento dela? Se há uma indicação física, assim, assado, porque já é o padrão do abuso sexual está acontecendo.
Eu não sei se tem outros padrões de comportamento em relação às crianças, além desses de automutilação e rejeição e... Eles acabam se automutilando, na verdade, ali que nem a gente falou, dores no corpo, dor de cabeça, fico dentro do quarto, pode também ficar dentro do quarto jogando e a mãe não percebe. Ele fica o dia inteiro dentro do quarto, não quer mais estudar. Por que ele não está querendo estudar, fica só dentro do quarto? O que aconteceu? Não quer mais almoçar, não quer mais comer. Perde o apetite. Perde o apetite, não quer mais estar no meio da família, não quer mais brincar. Tudo aquilo que ele antes era considerado socialmente. Normal que a criança fazia, que ela não está mais fazendo, ali tem algum sinal. Muda o comportamento de forma drástica. Sim. Sim, e até quando é essa questão de rejeição, muitas crianças, elas até criam um mecanismo por não ser cobrada pela mãe, pela culpa delas, elas se esforçam para estar naquele meio, ali com o abusador e com a mãe. Vão almoçar todo mundo. Daí muitas acabam não mostrando os sinais. Disfarçando. Ou ocultando, né? Omitindo também. Acaba disfarçando. E o que é necessário para que uma mãe, que inicialmente nega ou ignora o abuso, comece a enxergar a verdade? Como ela pode ser incentivada a acreditar nos relatos e buscar a proteção dos filhos? Validar o que as crianças estão dizendo. Primeiro passo, acreditar. Isso. E desconstruir o que elas... A crença limitante desconstruir tudo aquilo que elas acreditaram, até pela questão da pessoa, porque ela tem que ver que o que ali faz parte dela é a criança, não o marido, não o padrasto, que ele é outra pessoa. Então, acreditar o que eles estão trazendo, porque a criança sempre traz a verdade. Nem muitas vezes, mas elas acabam trazendo a verdade. Elas não vão inventar. A criança não vai inventar. E por mais... Porque eles trazem com muita propriedade a criança. E são fatos e relatos tão fidedignos que essa criança repete. A gente sabe quando está mentindo. Isso, a gente sabe. Que já teve história também, que eu já peguei, que tinha sim. Né, crianças que estavam... Mentindo, mas a mentira ela não se sustenta. Não, justamente, por isso que a gente acaba percebendo ali, quanto técnico a gente acaba percebendo. Aí eles mesmo depois, né, as crianças vão falando que não era, que era por causa disso, ou daquilo, enfim. Ou que foram induzidas até mesmo. Justamente, só que a criança, ela não mente, ela fala, ela repete e ela traz com propriedade o que aconteceu. Detalhes. Ela nomeia, ela diz como está sendo. Sim. Que só um adulto sabe, a criança não. E ela não entende, mas ela nomeia e ela relata exatamente. Porque ela passou, ela diz como aconteceu. Ela vai nomeando, fiz assim, né? Ela consegue e por mais que essa mãe, ela tenha, claro, vai ter dor, vai ter sofrimento, eu acho que também um dos passos é romper o silêncio. Romper o silêncio, isso mesmo. Buscar ajuda. Coragem para enfrentar esse problema. Mesmo com medo, vai. Não fica paralisada, vai. Busca alguém de confiança, porque sempre alguém deve ter ali. Uma amiga, né, algum parente, ou alguém dentro da família. Mas fala com essa pessoa, busca uma rede. E se não conseguir dentro desses locais, que geralmente quando a gente atende esses, acaba não tendo, busca o Conselho Tutelar. A Delegacia da Mulher. Vai numa segunda-feira, tem o projeto também da OAB por Elas. Eu, quando estava lá, atendi muitas situações de violência sexual de criança e adolescente. Primeira coisa, a gente encaminha para a rede. Faz boletim de ocorrência, vai pegar guia de exame, aquele padrão de exame de corpo de delito. As crianças vão ser encaminhadas para os SAVs, isso é uma coisa natural. Mas as mães, elas não vão automaticamente para a rede. Não. Essa questão, ela só vai se ela tiver vontade. E se ela tem vontade, ela vai ser encaminhada para o CREAS para ter o atendimento psicológico. E a coragem no sentido, né? Porque elas têm que ter muita coragem, né? E vontade. E vontade também, mas elas têm que ter, sabe? Romper isso. É um ato de coragem. E liberdade. E liberdade. E quais são as consequências para os filhos que sofrem abuso quando a mãe não acredita nos seus relatos? Como essa rejeição ou omissão pode impactar o desenvolvimento emocional e psicológico das vítimas a longo prazo? Os traumas psicológicos, eles podem... elas estão levando para a vida social. Elas podem estar escolhendo os relacionamentos abusivos. Repetindo o padrão com relacionamentos abusivos. Pode ter uma depressão. Devido a esse isolamento social, elas não conseguem se socializar, estar no emprego, estudar. Elas não conseguem dar continuidade a um projeto. A um projeto de vida que todos nós temos que ter, né? Dar continuidade. Elas não conseguem ter vida.
Então, elas acabam gerando problemas psicológicos, como depressão e alguns transtornos que acabam entrando ali, principalmente da ansiedade, né? Tem um transtorno pós-traumático, que é devido à situação que passa também. Às vezes até perde, ela não tem mais senso de credibilidade, confiança, perde a confiança, perde o reconhecimento e até o senso de justiça, muitas vezes a pessoa fica... Perde tudo, tanto é que elas procuram pessoas parecidas com aquilo que elas passaram. Ou procuram alguém um pouco pior, que vai fazer a justiça, né? Sim. Que ela não teve. E que tipo de apoio psicológico essa mulher deveria procurar para lidar com seus próprios traumas e crenças distorcidas? Como ela pode começar a desenvolver a capacidade de proteger os seus filhos e enfrentar a verdade? Primeiro, desse apoio? Qual o tipo de apoio? Bom, primeiro ela tem que buscar ajuda e quando ela for para o psicólogo, já é uma grande ajuda, né? Sim. Buscar terapia. Buscar grupos onde que ela consegue se perceber ali que existem outras pessoas que também passaram com ela, que é algo real. Ela se identificar que ela não foi a única e que ela pode sim mudar o contexto onde ela está, a realidade onde ela vive e buscar com essa criança novas formas de possibilidade de enxergar a vida, porque não foram elas as culpadas, nem a mãe, por mais omissa que ela seja, nem as crianças, e sim esse abusador. E que existe sim essas pessoas, muito mais do que a gente imagina. Então, validar não só essas crianças passam, como as mulheres também acabam passando, né? Então, é uma situação bem difícil e necessária. Tanto é que aumentou no Disque 100, né, que tem as denúncias, 38% esse ano, a partir do carnaval, de denúncias vieram de crianças, adolescentes, mulheres sendo abusadas, do ano passado para cá. Talvez isso tenha algum relacionamento com a educação, informação e campanhas? Sim. As campanhas educativas? Sim, porque elas estão criando coragem, né? E tem o Disque 100, que é anônimo, e elas podem estar falando ali. E eles vão estar orientando. E aí é onde a rede é acionada e aí vai em busca dessas crianças, adolescentes. Isso. E existe algum caminho ou processo terapêutico específico que pode ajudar essa mulher a romper tanto com o abusador quanto a postura omissa, começando a reconstruir a confiança nos relatos dos filhos e agir em defesa deles? Psicoeducação. O que é psicoeducação? É o conhecimento. É o entendimento do que é uma relação, o que é um amor. O que é um relacionamento saudável. O que é um relacionamento saudável, quais são nossas escolhas, quais as consequências, o que eu posso estar quebrando de padrões que vêm de nossos familiares. Então tem sim como mudar. Resgatar valores. Do que é justo, de forma virtuosa, enfim, como... Bom, o primeiro passo tu já falou que é a coragem e ter sabedoria. Ter um propósito e o propósito sair, romper a violência e buscar proteção e ajuda. E busquem, é muito importante que essas mães busquem, que essas crianças comecem a ter mais voz. Então eu fico bem feliz quando vem criança lá que diz, que a gente percebe de onde que veio, né, essas denúncias, que a própria escola faz a denúncia porque as crianças estão criando coragem e falando. Que ótimo. E que se as mães busquem ajuda. Hoje a gente tem não só o atendimento na delegacia, tem o CRES e na rede de saúde. Acredito que tem esse apoio também. Tem o psicólogo, né, na rede de saúde, como tem psicólogo particular, então a mãe, né, independente de situação financeira ali, ela pode ter de forma gratuita ou paga, que não é uma coisa que muitas pessoas elas têm essa crença também de que, como advogado, eles preferem procurar no Google, né, o Dr. Google para resolver um problema jurídico do que contratar um advogado. E a questão de psicólogo, terapia é a mesma coisa. Eu não preciso, eu não sou louco, não sou doente, ou isso já foi resolvido, vamos deixar assim mesmo. Deixa que o juiz resolva, condene, que vá preso e tudo mais, mas não resolve a ferida causada dentro da família. Sim. E buscar essa própria identidade, né? Quem é essa mulher, quem é essa criança, né? Elas resgatarem isso, né? O autoconhecimento é muito importante. Buscar a questão da autoestima, porque elas perdem a autoestima. Elas perdem referência, né?
E até a questão dessa referência, elas nem confiam também muito, que nem ali da mãe, né? Que é quando a mãe omissa, elas acabam não confiando e... Perde a referência materna daquela que seria E daí a vão super-heroína, buscando, protetora e tudo mais. Perde até a referência de proteção, todos os valores. Que nós, mulheres, nós, mães, passamos, que somos nós, que educamos muito mais do que os pais, que tem papel de educador também, mas nós, mulheres que damos a vida, nós que repassamos os valores para essas crianças. E se você não tem essa referência do que é valor, do que é ética, do que é princípio, o que você vai estar ensinando aos teus filhos? E se você é omissa em relação a um abuso, principalmente sexual ou qualquer outro tipo de violência, então o senso de justiça dessas crianças não significa nada. Não tem. Acaba não tendo. Tem mais algum recado que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo a gente? Então, que essas mães e, né, qualquer pessoa que passar por uma situação... Se já foi vítima, se está sendo vítima de violência sexual, que busque ajuda. Né, que busca alguém próximo, de confiança, que vai até a delegacia ou ligue no Disque 100 e que não desista de si, né? Tenha força. Que tenha força, coragem e trabalhar o que ela é mesmo, sabe? A própria identidade, potencializar tudo isso que ela passou por uma coisa melhor, por uma situação e para poder reverberar para algo que ela possa fazer diferente. Dentro da casa dela, dentro da família, dentro da comunidade. Na vida dela. Na vida, potencializar isso. Tanto é que as crianças, quando a gente fala, elas falam assim, tá, o que você quer ser quando crescer, né? Quando elas passam. Eu quero ser pediatra, eu quero ser advogada. Senso de justiça. Exatamente. Quero ser policial. Para aprender quem fez tudo isso comigo. Bom, aqui encerramos o nosso podcast, nesse episódio. E deixamos um recado para você, mulher que está passando por esse tipo de situação. Não tema o sofrimento, pois é através da dificuldade que podemos crescer e nos tornar mais fortes. Então, procure ajuda, denuncie e faça terapia. E é isso, encerramos e até o nosso próximo episódio.